Bevilacqua Perícia Judicial. Direito do consumidor. Cartão de crédito consignado RMC ou RCC. Uma armadilha para o consumidor. Se você contratou, ou foi ludibriado a contratar, um cartão de crédito consignado, é possível que você esteja sujeito a uma dívida extremamente onerosa, em alguns casos, impagável ou infinita. Mas ainda é possível, de forma judicial, reverter a situação. A abusividade dessa modalidade de contratação, convertendo-a em um empréstimo regular, com a interrupção dos descontos em folha, redução dos juros contratados, restituição de pagamentos realizados a maior, inclusive, indenização pelos danos causados. O cartão de crédito consignado reserva de margem consignável, RMC, ou reserva de cartão consignado de benefício, RCC, é uma modalidade de crédito que permite ao consumidor realizar compras parceladas com o desconto direto na folha de pagamento. No entanto, o cartão de crédito consignado pode ser uma verdadeira armadilha para o consumidor, estando revestido de extrema abusividade, assim, impondo ao consumidor onerosidade excessiva. O cartão de crédito consignado reserva de margem consignável, RMC, ou reserva de cartão consignado de benefício, RCC. Na realidade, são modalidades de crédito que permitem ao consumidor realizar compras parceladas com o desconto direto na folha de pagamento. São uma verdadeira armadilha para o consumidor, estão revestidos de extrema abusividade, assim, impõem ao consumidor onerosidade excessiva. As instituições financeiras passaram a utilizar a margem consignável destinada ao cartão de crédito, RMC ou RCC, desvirtuando a lei instituidora, como forma de impor ao consumidor desavisado, que atingiu o limite da sua margem para empréstimo consignado. Desse modo burlam a legislação com uma operação de crédito extremamente onerosa através do saque operacionalizado pelo rotativo do cartão de crédito de plástico. Nos casos de desconto em folha de pagamento de salário ou no da aposentadoria é cobrado e descontado apenas o valor mínimo da fatura do cartão de crédito, sujeitando o consumidor à rolagem infinita da dívida e com juros altíssimos, muito mais altos que o do empréstimo consignado regular. Você, consumidor, deve verificar se o seu saldo devedor do cartão de crédito realmente está sendo reduzido e amortizado. Caso contrário, deve estar sendo escravizado por uma dívida infinita e impagável, que só aumentará ao longo do tempo, independentemente dos pagamentos mensais. Nesse sentido, devido à complexidade do cartão de crédito consignado e com as reiteradas práticas abusivas, por determinações legais, a instituição financeira deve, sob pena de nulidade, colher a assinatura do consumidor em termo de consentimento específico para essa modalidade de contratação, com observância aos deveres de informação e transparência. Podemos ajudar-lhe na avaliação prévia e sem custos e compromisso nos seus contratos de empréstimos consignados. Ligue-nos, fale sobre seu caso, direto em nosso WhatsApp número 974046064. Não perca tempo tentando compreender os cálculos judiciais, deixe para os peritos experts e tenha certeza do sucesso. Assista à frente a videoaula sobre as práticas ardilosas e abusivas praticadas pelas instituições financeiras nos cartões de crédito consignado. Em seguida continuaremos nossa explanação. Bevilacqua Perícia Judicial. E aí, pessoal, hoje eu vou explicar para vocês como é que funciona o cartão de crédito consignado, também chamado de empréstimo sobre a margem consignável ou empréstimo RMC. Ele funciona da seguinte forma: o cliente geralmente é um aposentado ou pensionista do INSS, está precisando de dinheiro. O atendente refere que conseguiu o empréstimo e assina um contrato. Muitas vezes, sequer é explicado pelo atendente que esse é um tipo de empréstimo diferente dos demais. Aí a pessoa vai, recebe o dinheiro e depois começa a ter um desconto no valor do seu benefício previdenciário ou aposentadoria. Até aí parece tudo normal, mas na verdade o valor emprestado vem de um cartão de crédito. Por isso que esse tipo de contrato também é conhecido como empréstimo no cartão de crédito. Na verdade, o banco cria um cartão de crédito para esse cliente e faz um débito nesse cartão no valor do empréstimo. Então, as parcelas desse empréstimo você vai pagar normalmente, vai ter um desconto de um valor mensalmente no seu benefício previdenciário. Mas lembra que eu disse que é uma dívida com um cartão de crédito? Pois bem, esse cartão de crédito, ele existe,
e ele gera uma fatura que tem que ser paga todo mês. Geralmente o atendente sequer refere quanto a essa fatura, e geralmente sequer o banco encaminha essas faturas para o cliente. É uma coisa meio simbólica apenas. E essa fatura, ela tem um valor mensal que é descontado do benefício previdenciário da pessoa, e esse valor é exatamente o valor mínimo do pagamento da fatura. Aí é que surge o grande problema. Como você pagou apenas o mínimo da fatura, no mês seguinte a próxima fatura vai vir com o saldo restante e mais juros e multa sobre o total em aberto, ou seja, a dívida só aumenta com o passar do tempo. Vamos dar um exemplo para ficar mais claro. É uma dívida de 10 mil reais e o pagamento mensal é R$1.000. No primeiro mês, a fatura vai vir 10 mil reais com o pagamento mínimo de R$1.000, esse valor descontado do seu benefício. Pois bem, no próximo mês vai vir os 9 mil reais que faltou dessa fatura e mais juros e multa sobre os 9 mil reais. Aí vai vir em torno de 10.500 reais. Por quê? Porque o valor aumentou graças à multa e juros que incidiu sobre o restante da fatura. Então a próxima vai vir 10.500. Desconta mais 1.000 do seu benefício previdenciário. Quanto vem na próxima? 11 mil. E assim por diante, nesse exemplo que eu dei, evidentemente. Importante que vocês entendam que a dívida só vai aumentar. Pera aí, João, então você está dizendo que todos esses meses que eu paguei nessa modalidade de contrato não serviram para nada? Foram fora? Nesse tipo de contrato, os valores pagos não servem para amortizar a dívida. Os valores todos que foram pagos até agora, eles não serviram para diminuir nenhum centavo da dívida. A dívida continua igual, se não até maior. A gente já pegou, eu já trabalhei em casos de clientes pagando o empréstimo sobre a margem consignável, o empréstimo de RMC, há 5, 6 anos pagando. Já pagaram 3, 4, 5 vezes o valor que eles receberam emprestado. Mas e quanto falta para essas pessoas pagarem? Tudo! Não amortizou nada. A dívida, inclusive, está maior do momento da contratação. E outro problema é que esse tipo de dívida, esse tipo de contrato, ele não tem um prazo para acabar. Ele não tem um total de parcelas. Então, na realidade, é uma dívida infinita, porque não possui prazo determinado para acabar, vai ficar descontando todos os meses benefício previdenciário da pessoa, daquele percentual de 5%, para quitar o valor mínimo da fatura. Então, pessoal, para finalizar, eu ressalto que a maior parte dos tribunais de todo o país, eles já entendem que esse tipo de contrato é bastante abusivo aos consumidores, e a ordem é no sentido de cancelar as dívidas ou então readequar esse contrato para que ele proteja os interesses do consumidor e, através da preservação dos direitos previstos no Código de Defesa do Consumidor, se tem uma readequação, até porque a esmagadora maioria das pessoas sequer conhece esse tipo de contratação, esse tipo de contrato. Então, em sã consciência, a pessoa não vai querer esse tipo de contrato. Na verdade, o que a pessoa quer é um empréstimo normal. E ela contrata e é vendido para ela como se fosse um empréstimo normal. Na verdade, é um outro tipo de empréstimo, que é impagável. Não tem quantidade final de parcelas, enfim. Então, graças também a esse aspecto, se tem um chamado vício de consentimento, um erro, que pode viabilizar o cancelamento dessa operação. Então, na prática, o banco precisa provar que você pediu esse tipo de empréstimo aí específico e ainda mais que ele te trouxe algum tipo de vantagem nessa modalidade. Mas e se o banco não consegue provar isso, tem que ser acolhido o pedido para cancelar a dívida integralmente ou pelo menos converter ela no empréstimo comum, e o banco é condenado a devolver todos os valores pagos, bem como danos morais por conta dessa conduta grave praticada de enganar o consumidor. Certo, pessoal? Um grande abraço. Bevilacqua Perícia Judicial. Direito do consumidor. Cartão de crédito consignado RMC ou RCC. Uma armadilha para o consumidor. Continuação. Parte final. Os peritos têm o conhecimento técnico necessário para desvendar as complexidades dos números e garantir que todos os detalhes estejam corretos. Além disso, ao contratar um perito, você pode focar no que realmente importa: a estratégia do seu caso e a defesa dos seus interesses.
Lembre-se, uma boa preparação e o auxílio de profissionais qualificados na área específica podem fazer toda a diferença no resultado final. Seja proativo, invista em expertise e colha os frutos de um trabalho bem elaborado. O laudo pericial, juntado pela parte junto à petição inicial, são determinantes para o julgamento, pois, além de valorizar o trabalho do advogado, agiliza o processo fornecendo uma análise fundamentada e detalhada auxiliando o juiz em sua convicção sobre o caso. O laudo pericial é uma peça essencial para a busca da verdade fática, com a devida cronologia, contribuindo para uma decisão justa e bem fundamentada. Ligue-nos, fale com um especialista sobre seu caso diretamente em nosso WhatsApp, DDD número 19, telefone número 974046064. Bevilacqua Perícia Judicial. Quando o consumidor é ludibriado ou, então, está sujeito a onerosidade excessiva, o contrato de cartão de crédito consignado deve ser anulado ou convertido para um empréstimo consignado regular com redução da taxa de juros, sendo, ainda, devida indenização pelos danos morais sofridos. É claro que o consumidor, que busca o empréstimo, não tem condições de, no mês seguinte, realizar o pagamento do montante total creditado em seu favor, sendo obrigado a pagar o valor mínimo da fatura e se sujeitar aos encargos da rolagem da dívida que são, em média, 3 vezes superiores ao contrato de empréstimo consignado. Deste modo o banco deverá indenizar o consumidor por contrato abusivo de crédito consignado, assim julgou a juíza do 5º Juizado Especial Civil de Brasília condenando o Banco BMG a pagar indenização por danos morais a uma consumidora, bem como a ressarcir, em dobro, os descontos indevidos efetuados mensalmente em seu contra-cheque, desde outubro de 2015, referentes a empréstimo não contratado pelo autor. A magistrada declarou, ainda, a nulidade do contrato de crédito consignado objeto dos autos e suspendeu os descontos na aposentadoria da consumidora. Para a magistrada, o contrato juntado aos autos pelo réu, assinado pela autora, a fim de justificar as cobranças indevidas, configura-se como contrato abusivo, nos termos do artigo 51, 4ª, da Lei 8.078/90, pois permite o desconto de parcelas mensais a título de RMC, independentemente de o consumidor fazer uso do cartão de crédito consignado. Assim, assegura vantagem extrema ao réu, pois os descontos mensais não cessam, na medida em que são abatidos apenas os juros do período e, portanto, não são revertidos ao consumidor de modo a abater o débito ou finalizá-lo, o que, praticamente, por vias oblíquas, deixa o saldo devedor do mútuo bancário aberto indefinidamente e obriga o consumidor a fazer uso constante do cartão contra sua vontade. A juíza entendeu que a autora tem o direito à restituição em dobro dessa quantia, de acordo com o parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, por não se tratar de engano justificável. Em relação ao pedido de indenização por danos morais, a juíza concluiu que os descontos escusos efetuados no contra-cheque da autora, de forma ardilosa e abusiva, configuram um atentado à dignidade do consumidor, que se fez vítima de prática abusiva e, consequentemente, ilegal, subtraindo seu patrimônio e diminuindo sua renda mensal, já escassa, o que configura dano moral, em sua acepção jurídica. Somos especialistas em cálculos judiciais, tais quais, revisão de contrato de empréstimo consignado e empréstimo sobre a margem consignável RMC, para aposentados e pensionistas do regime próprio de previdência social, servidores públicos em geral, e do INSS tanto para a proposição de ação, como também para execução de sentença e respectivas revisões de aposentadorias. Ligue-nos, tire suas dúvidas. WhatsApp 19974046064. Bevilacqua Perícia Judicial, atendemos todo o Brasil.